Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da Semana de Educação para Casais. O tema de hoje está muito especial, como todos os outros temas dos nossos encontros dessa semana. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como evitar brigas e ter uma relação harmônica. Ontem a gente conversou um pouquinho sobre como melhorar a comunicação do casal. Respondi muitas perguntas de vocês, não deu para responder todas, porque realmente são muitas, tá? É, Amanhã também o tema está muito interessante, né? Que é a respeito dos ciúmes. Então, já se programe desde já para poder assistir todo esse material. Lembrando que as lives ficam disponíveis por 24 horas, tá bom? Aqui no IGTV, IGTV, eu nunca sei se é IG, se é IG, né? Então, compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa disso, tá bom? Meu nome é Vânia Celedônia, eu sou psicóloga, especialista em terapia de casal. E a gente está na Semana de Educação para Casais, que é uma semana com várias aulas a respeito, né, de como ter esse relacionamento a dois mais harmônico, né? Que vai ajudar as pessoas a se educarem enquanto parceiros, né? Algo que a gente, definitivamente, a gente não aprendeu a fazer, na verdade. A gente não aprendeu muitas coisas. A ter inteligência emocional, a ter inteligência financeira, né? A pensar de uma maneira mais filosófica a respeito das coisas da vida. E a gente também não aprendeu a se relacionar. E poder falar sobre isso, ter todos vocês aqui é um verdadeiro privilégio, tá bom? Se você é novo por aqui, eu quero te convidar para você ter acesso ao meu podcast. Nos destaques do meu Instagram, você pode ter acesso a essas dicas curtas, rápidas a respeito de relacionamento a dois. É só procurar no meu destaque por podcast, você pode ter acesso a todo esse conteúdo através do Spotify, através do Deezer e outras plataformas, tá bom? Vamos começar? Estão preparados? Só uma observação super importante, super importante. Vou responder as dúvidas de vocês, as perguntas, mas as dúvidas e as perguntas têm que estar relacionadas com o tema da live, tá bom? O tema da nossa live de hoje é como evitar brigas e ter uma relação harmônica. Então, se a gente fugir um pouquinho, né, desse tema das perguntas, a gente vai responder num outro momento, quando as dúvidas estiverem mais relacionadas com os outros temas, tá? Vamos lá, vamos começar? Ontem eu pincelei sobre algo super importante. Presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso é um pouco mais técnico e você tem que entender o raciocínio desde o início, senão no final você se perde, tá? Ontem eu tentei pincelar um pouco sobre algo que a gente chama de equilíbrio do sistema relacional, tá bom? Isso explica muito do porquê os casais brigam, tá? O que acontece, né, com a gente? A gente tem relações sistêmicas, né? E o que a gente sempre busca num sistema é equilíbrio. Por quê? Porque se uma parte está desequilibrada, a outra parte se desequilibra automaticamente, não é verdade? Então a gente sempre busca o quê? Equilibrar para que ninguém fique mal, né? Para que ninguém se desestabilize. A gente tem essa relação de igualdade na relação a dois, tá bom? E aí, quando, por exemplo, eu ajo de maneira hostil com meu parceiro ou parceira, digamos que eu fale algo que é, em alguma medida, desrespeitoso, tá? Esse meu parceiro ou parceira, ele se sente inferiorizado. A gente tem uma relação de igualdade e quando eu ajo de maneira hostil com a outra parte, essa pessoa se sente aqui, ó, inferiorizada, tá? Ninguém gosta de estar aqui nessa posição. Ninguém gosta de estar aqui nesse lugar. Então, como é que a gente faz? A gente tem uma relação sistêmica e eu tô aqui abaixo. Como é que eu faço para poder equilibrar a minha relação? Ou eu subo, que é o que a gente chama de inteligência emocional, né? Que é o ideal. Ou eu puxo o outro para baixo. Entende? E isso aqui é o que acontece na grande maioria das vezes. Eu me senti o quê? Afetado. Aqui eu tô com uma emoção que é a raiva, eu tô com uma emoção que é a tristeza, eu tô com um sentimento que é a frustração, eu não vou ficar aqui embaixo sozinho ou sozinha. Então eu puxo o outro para o mesmo lugar. Como eu puxo o outro para o mesmo lugar, Vânia? Eu faço com que o outro sinta exatamente o que eu estou sentindo. Então, se eu estou com raiva, eu vou gerar raiva aqui nessa pessoa. Como eu vou gerar raiva? Como eu tenho uma relação de intimidade, né? Que é isso que acontece entre os casais, eu sei exatamente o que eu posso falar para poder machucar essa pessoa.
E aí eu puxo o outro para baixo, essa pessoa obviamente vai sentir essa emoção e pronto, equilibramos o sistema. Da pior maneira possível, mas equilibramos. E aí você consegue imaginar, né, no que isso vai dar, né? Porque essa pessoa não vai gostar de ficar aqui, vai puxar o outro para baixo novamente, o outro vai puxar novamente, então a gente vai embora. A gente vai para o infinito. Se alguém não parar, a gente vai para um conflito eterno, tá bom? Isso explica do porquê os casais brigam de uma maneira mais técnica, por uma necessidade de equilibrar o sistema relacional. Deu para entender? E claro, existem questões históricas que vão influenciar diretamente essa questão. Você imagina que você veio de um lar, né, onde seus familiares brigavam há tanto tempo, né? Se tratavam de maneira hostil, desrespeitosa. Então você cresceu num contexto onde grito era normal, xingamento, agressão à moral era muito comum. E você entende que essas atitudes estão relacionadas com amor. Entende? É igual a pessoa, eu vou dar um exemplo que é um pouco fora. Tem alguma relação com o que a gente está falando, mas que é um pouco fora do contexto que eu estou mencionando aqui. Imagina um filho que ele presencia o pai bater a mãe várias vezes. Ele entende, então, porque esses pais se resolvem emocionalmente e restauram a relação, ele entende, então, o quê? Que a agressão física e amor estão diretamente relacionados. Não é incomum, também não é uma regra, mas não é incomum que esse filho vá lá e bata na esposa, né? E a esposa, chocada, fala: como é que você fez isso comigo, né? Como é que você teve coragem de fazer isso comigo? E na cabeça daquele homem é assim: mas eu te amo. Porque ele aprendeu lá atrás que agressão física e amor estão diretamente relacionados. A mesma coisa acontece com essa verbalização desrespeitosa, com essa briga. Eu cresci num contexto de briga e a gente vive meio que entre tapas e beijos. A gente se ama, mas a gente se mata, né? A gente se ama, mas a gente se agride. A gente se ama, mas a gente age de maneira hostil um com o outro. Então eu entendo que amar é um pouco disso. E eu levo isso para as minhas relações interpessoais, minha relação a dois, né? E aí, imagina para um parceiro ou uma parceira que veio de um histórico mais equilibrado, né? Que as pessoas, por exemplo, elas não conflitavam dessa forma, mas elas dialogavam, elas conversavam. Aquilo para outra parte é muito chocante, né? Porque assim, você não consegue conversar, dialogar, né? Você não consegue ter equilíbrio emocional para a gente poder discordar de maneira desrespeitosa? Não, porque historicamente a pessoa aprendeu dessa forma. Ah, então pronto, então tá justificado. Não, não está justificado, está explicado. São duas coisas diferentes, entende? Isso explica a origem desse comportamento mais desrespeitoso, né, e que gera essa briga, mas não justifica. Não justifica porque a gente tem consciência que é algo disfuncional, que é algo errado, né? E é bom eu entender a origem, porque eu sempre falo isso aqui na minha rede social. Se eu não entendo a origem do meu problema, como eu vou operar? Se eu não sei qual é o meu problema, como eu vou ajustar, alinhar? Então, quando a gente começa a perceber, eu tô querendo equilibrar o sistema relacional, ou talvez eu tenha esse comportamento porque historicamente eu aprendi a ser assim, né? Quando você entende, você vai olhar para isso tudo e vai falar assim, ok, eu posso reproduzir esse comportamento na minha casa, no meu relacionamento, na minha família, ou eu posso escolher fazer algo completamente diferente. E essa é a ideia desse Instagram, tá? Assim, gente, eu falo sobre relacionamento a dois, eu sou terapeuta de casal. Dentro de relacionamento, a gente tem vários ramos, né? A gente tem aquelas redes sociais que falam de relacionamento, mas com um propósito de ajudar as pessoas a conquistarem, né? Não é esse o meu propósito aqui. Existem pessoas que falam sobre relacionamento, ajudar a pessoa a desconstruir a relação, a terminar, a enfrentar um término de maneira funcional e saudável. Também não é esse o propósito desse Instagram, tá? O propósito desse Instagram é ajudar você a construir uma relação fortalecida, né? Emocionalmente forte. Não significa que a gente, né, que aqui a gente pregue a ideia de, nossa, você está numa relação onde todos os seus valores são feridos e você tem que continuar nessa relação. Não, não é isso que a gente fala aqui. É assim, a gente pode ajustar tudo, desde que você queira, desde que a outra parte esteja disposta a mudar também, entende? Esse é o propósito desse Instagram, de educar para que você consiga colocar em prática tudo isso que eu tô falando aqui. Então vamos lá, só continuando, tá?
Por que os casais brigam? Falei um pouco de equilíbrio do sistema relacional. E falei também um pouco do quanto o nosso histórico pode influenciar a nossa relação a dois. Me fizeram muito um pedido, né? Pediram para que eu falasse novamente sobre aquilo que a gente começou um pouco ontem, que é assim, discussões produtivas. Vânia, pode conversar mais a respeito de discussões produtivas? Isso foi muito pedido, então a gente vai falar um pouco aqui de como ter essas discussões produtivas, porque elas também, assim como melhora a comunicação, que foi o que a gente falou ontem, elas ajudam muito a gente evitar essas brigas desnecessárias, tá? Deixa eu só ver aqui se tem alguma observação. Vocês podem começar a fazer perguntas, porque um dos propósitos dessa live é poder sanar as dúvidas de vocês. Lembrando que as perguntas têm que ser relacionadas ao tema, tá? Saiu do tema, eu não tenho como responder pra gente não fugir muito do foco. Esse é o principal motivo para uma conversa de divergência de ideias entre eu e meu esposo se tornar uma grande briga. Ele se sente ofendido e tenta me atingir. Muito comum, Lorena. Isso é o equilíbrio do sistema relacional, tá bom? E assim, não só o seu parceiro faz isso com você, tá? Certamente, você também deve fazer isso com o seu parceiro. Isso é muito a gente foi muito educado para ser assim, você tá entendendo? Não é uma regra que você faça isso, mas né, não é incomum também, e é importante a gente ter consciência disso, sabe? Se eu também faço isso com meu parceiro, é importante eu também olhar para mim e falar, caramba, eu preciso fazer diferente, né? Não só esperar que meu parceiro ou parceira faça diferente, mas eu preciso fazer também. Ainda não sentei para conversar e fazer o contrato com meu marido, é muito importante. Eu tento não entrar no jogo que ele faz, mas acabo perdendo a paciência, começo a chorar de raiva. Tento voltar ao assunto principal, mas acabo perdendo a concentração e entro na briga. Lembra do que a gente falou ontem, Lorena? Não sei se você assistiu a nossa live, né? Isso é muito importante, preste atenção nisso também. Se você entendeu o equilíbrio do sistema relacional, você precisa entender o que eu vou te falar agora. Quando o outro, né, ele tenta te desestabilizar, né, e você chora e você fica com raiva e você dá uma resposta mais hostil, ele entende conscientemente, mas inconscientemente, na maioria das vezes, que ele conseguiu te desestabilizar, que é exatamente esse o objetivo consciente ou inconsciente da outra parte. E se ele conseguiu te desestabilizar, você reforçou o comportamento dele de te desestabilizar. Ou seja, você aumentou a frequência desse comportamento de acontecer. Ou seja, a tendência que isso aconteça mais vezes vai aumentando cada vez mais, porque funciona, porque tem eficácia. Por isso que a gente tem que respirar fundo e não ceder a essa provocação. Entende? Senão você perde a sua estabilidade, o seu equilíbrio emocional. Como a gente faz isso, Vânia? Lembra da nossa live de ontem, né? Você tá com muita raiva, você tá com muita tristeza, você não sabe conversar, dialogar nesse contexto, você se retira do ambiente, né? E formaliza isso para o seu parceiro ou parceira, assim, não tem condições de conversar agora, porque eu tô completamente fora do meu controle e eu não quero perder a minha razão, né? Certo? Vamos continuar? Tudo é questão de escolha, mas é complexo, é verdade, é difícil. É verdade, você tem toda a razão. Por que é difícil? Porque a gente não tá habituado, tá, Franciane? Mas assim, a partir do momento que você começa a viver isso, colocar isso em prática, você vai perceber que é mais fácil do que você consegue imaginar. Como você sempre explode na raiva, não tô falando que é o seu caso, tá? Tô falando no geral. Como você sempre explode na raiva, ou você sempre implode, né? Como você sempre tem uma resposta emocionalmente nada saudável, o teu cérebro entende que você gosta de ser assim. E ele automatiza esse comportamento. Ele automatiza essa emoção. É quase um vício. A gente pode se viciar em pensamento, a gente pode se viciar em emoção e comportamento. De tal forma que, automatizado um comportamento desse, é muito mais fácil você reproduzir essa hostilidade, o desequilíbrio, do que o contrário. Só que assim como a gente automatiza a explosão, o desequilíbrio, a gente também automatiza o comportamento funcional, o comportamento respeitoso, o comportamento gentil. Deu para entender? E quando você passa por esse processo de mudança, que é doloroso pra caramba, né? É difícil, mas a insistência, a consistência te ajuda a alcançar esse objetivo, você começa a ver que é mais fácil do que você imaginava. Quando você consegue passar pelo processo de mudança. Quando eu sempre falo isso para os meus clientes, por que é tão difícil mudar? Porque a gente tem que passar pela abstinência. Entende? Imagina, eu sou uma pessoa compulsiva, né? E aí eu não quero mais ser uma pessoa compulsiva, eu sou uma pessoa explosiva, eu não quero mais ser uma pessoa explosiva. Então, qual é a expectativa que eu crio? Eu imagino que um dia eu vou acordar e não vou mais ser uma pessoa explosiva. Eu imagino que um dia eu vou acordar e não vou mais ser uma pessoa compulsiva. Isso não existe, tá?
Não existe isso. Você vai acordar com muita vontade de ser explosivo, de implodir, enfim, ter respostas emocionais ineficazes, mas a consistência, a insistência que vai te fazer ter essa nova programação mais saudável, né? E quando você passa por essa abstinência, o que que acontece? O teu cérebro olha pra você e fala assim: tô gastando muita energia tentando te convencer a ser uma pessoa hostil, explosiva e brigona. E você tá resistindo muito a isso. Como eu não gosto de gastar muita energia, eu vou te ajudar agora a ser uma pessoa mais equilibrada. Eu vou te automatizar no equilíbrio. E o cérebro começa a jogar ao nosso favor. É assim que funciona o processo de mudança. Então tem que ter consistência e insistência. Não tem que. Não idealizem a mudança. Você um dia vai acordar com muita vontade de ser uma pessoa super zen, de boa, e você vai simplesmente ser. Não, você precisa passar pela transformação. Boa noite, Vânia. O que significa quando mandamos bom dia e não estamos brigados e ele não responde? Não sei, Maria. Né? Não tenho a menor ideia, porque eu não sei como é que o outro sente isso, porque ele age dessa forma. Vânia tem a impressão que ele só vê meus defeitos, daí passo na cara dele isso, depois acabo concordando com ele, pra ele poder parar de me machucar. Bem equilíbrio do sistema relacional, entendeu, Franciane? Mas assim, não concorde com ele, com algo que você discorda. Nunca. Você tá entendendo? E você pode discordar de maneira respeitosa. Mas a pessoa age de maneira muito hostil, então se poupe disso. Se retire do ambiente, de maneira gentil, inclusive. Fala assim, eu tô tentando dialogar da maneira mais respeitosa possível, você não tá entregando isso, então assim, eu vou me retirar, quando você se equilibrar, a gente senta e conversa como dois adultos que nós somos. Entendeu? Oi, tia Vânia. Oi, Pan. Tudo bem? Você pode baixar um pouco os comentários, arrastando eles pra baixo com os dedos? Como assim, gente? Não sei, gente. Eu não sei como é que faz isso. Só vou puxando, puxando. Sim, percebi que eu também faço o mesmo. Uma educação contínua do equilíbrio emocional. Boa noite, Boninho, que significa quando mandamos bom dia, já responde isso aqui. Porque é difícil o homem admitir o erro, sendo que a mulher já descobriu o que ele fez de errado. Edna, não entra nessa. Porque é difícil que o homem faça isso. Porque é difícil que a mulher faça aquilo. Assim, não. Assim, tem mulheres que também têm dificuldade de admitir seus erros. Tem homens que têm super facilidade de ser autêntico. Você tá entendendo? Então, não, não tem essa generalização. Primeira coisa, eu não sei porque a pessoa tem dificuldade de admitir erro, porque isso é uma resposta mais subjetiva. De repente, a história de vida dessa pessoa, sei lá, educou essa pessoa não está no lugar de vulnerabilidade, ela não gosta de estar no lugar de fraqueza, então ela nunca assume suas falhas, tá? Linda, amo seus conselhos, obrigada. Hoje eu mesmo estava de papo no WhatsApp. Quando demorei um pouco a responder, ele disse que eu estava de papo com outras pessoas, então se chateou muito, mesmo falando que não. Baseado em quê, né, essa desconfiança? Entende? Isso é um outro motivo, eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Como evitar brigas e ter uma relação harmônica? Assim, trabalhe com dados, fatos, não conjecturas. Uma vez, eu tenho esse relato, eu sempre falo, e é engraçado, né? Eu lembro de uma cliente minha extremamente ciumenta. E aí, ela, no meio da sessão, abriu o WhatsApp e falou assim: tá vendo, Vânia, ele tá online, ele tá online. E aí, ela pegou o WhatsApp de uma outra pessoa e falou assim: ela também tá online. Eu falei assim: eu também tô online. Então tá online eu, ela e o seu parceiro. E aí, o que isso significa? Você entende? Tem tantas pessoas online nesse exato momento, como é que você pode afirmar que ele tá conversando com ela só porque os dois estão online? Você entende? Eu tô online agora, eu tô conversando com seu companheiro? Não, não tô conversando com seu companheiro. Isso não é um dado. Eu não posso afirmar que ele tá de papo com ele ou com ela por causa dessa informação. Porque isso é uma possibilidade. Entende? Mas não é algo absoluto. Você briga, você discute, você bate boca por dados, uma mensagem, uma foto, algo que te dá certeza daquilo que você tem pensado. Às vezes você conjectura, você acha, você sente, tem um sexto sentido, né? E às vezes tem eficácia, tudo bem para quem acredita, com todo respeito, mas às vezes é uma construção. A gente chama isso de delírio, com todo respeito. Existe uma diferença entre o delírio e a alucinação. A alucinação é quando você sente, vê, ouve coisas que não existem, né? O famoso ouvir vozes, sentir cheiro, ver coisas que não existem. Delírio é quando você desvirtua a realidade e você vai embora, né? Então a gente delira mais do que a gente imagina. Por exemplo, eu acho que o meu marido não está trabalhando, né?
Eu acho que ele tá com a estagiária dele nesse exato momento, eles pararam o trabalho, estão no carro fazendo alguma coisa, eu não sei, e eu vou embora. E eu não tenho dados suficientes para poder ter certeza daquilo, mas meu pensamento vai embora. Isso é a configuração de um delírio. Então, cuidado para vocês não ficarem delirando, né? Porque a gente vai embora nisso. Hoje eu tive uma conversa com uma cliente minha e ela me contou um relato de delírio puro. E depois passa, você acha graça, mas assim, não segue essa dinâmica de esperar passar para achar engraçado, sabe? Segue a dinâmica de perceber isso e falar assim, ok, obrigada, delírio, por lembrar que você existe, pode passar. Eu definitivamente não vou olhar pra você, porque minha saúde mental, ela é muito mais importante do que você mesmo, certo? E bloqueie isso. Como é que a gente bloqueia, Vânia? Falei na live de ontem, tá? Ocupe a sua mente com uma outra variável, com uma coisa mais produtiva. Então, por exemplo, na hora que você estiver pensando muito disfuncional, vai ler um livro, vai assistir uma série, vai fazer qualquer coisa que tire seu foco de atenção da disfuncionalidade. Como evitar por besteira? Exemplo, demora a gente responder o WhatsApp se isso te incomoda, mas sabemos que é relevante, é o jeito da pessoa. Como evitar brigar por besteira, né? Então, tudo isso que eu tô falando um pouco já te ajuda. Não querer equilibrar o sistema relacional e tudo mais, tá? Entendi, obrigada. Como recuperar a confiança? A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Edna, nós temos muita dificuldade de admitir que estou errada. Assim, isso é muito importante para evitar brigas também. Dificuldade de admitir o seu erro. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? A gente detesta o lugar de vulnerabilidade. Você tá entendendo? Porque socialmente nós fomos educados a só reconhecer as nossas forças, a ter um discurso super acusatório. Então, o outro é isso, o outro é aquilo, o outro é assim, o outro é assado. E são pouquíssimas as pessoas que têm coragem de afirmar: eu sou impulsiva, eu sou compulsiva, eu não tenho equilíbrio emocional, eu não sei administrar minha raiva, eu sou uma pessoa ciumenta, sou uma pessoa insegura, eu tenho uma baixa autoestima. A gente não assume a nossa vulnerabilidade. Por isso, e socialmente, nós somos reforçados a fazer isso. Por isso que é muito difícil a gente assumir as nossas falhas, por isso que é muito difícil a gente ser criticado, né? Porque a gente entendeu que o lugar de vulnerabilidade é um lugar ruim. Opa, só um minuto. Peraí, quem sabe faz ao vivo. Minha bateria acabou de descarregar, um segundo. Peraí, meu povo. Se descarregar agora isso aqui, já era a nossa live, de jeito nenhum. Só um minuto. Peraí. Senhor da glória, não carregou. Torçam por mim. Se cair, eu carrego e a gente volta. Um segundo. Não tá carregando. Vamos tentar levar assim, tá? Só um segundo. Coloquei naquele modo de economia de bateria. Ai, meu Deus, tomara que dê certo. É que hoje foi um dia muito especial por aqui. Foi meu chá de revelação. Eu descobri que eu vou ter uma menina. E aí você imagina, né? Eu gravei tudo, filmei tudo, e tirei foto de tudo, e chorei, e uma loucura. Vamos voltar pra cá? A gente já conversa, respondendo as perguntas de vocês. Vamos voltar pra cá, porque tem muita coisa ainda pra gente comentar de importante, tá? Então, eu falei de equilíbrio do sistema relacional, falei do quanto o histórico pode influenciar a nossa história 2, né? Falei da nossa dificuldade de aceitar a nossa vulnerabilidade. Então, quando o outro pontua os nossos pontos fracos, a gente fica chateada, a gente fica ressentido. E, na verdade, a gente tem uma natureza que é dante e falha e fraca. É até irônico isso. A gente tem uma natureza falha. Então, a gente vai errar muito. A gente tem várias disfuncionalidades. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Nossos companheiros e companheiras têm as suas. Então, essa história de não querer aceitar que você tá errado é falta de maturidade emocional mesmo, tá bom? Bom, isso aqui foi o que vocês pediram pra eu conversar, pra eu repetir a respeito de discussões produtivas que ajuda muito a evitar brigas, né? Vânia, você explicou isso ontem, mas a gente queria que você explicasse isso hoje novamente. Vamos lá. Você tem uma divergência aí com seu parceiro ou parceira, tá? E aí você vai logo pro embate. Não é assim que a gente discute, tá bom? Eu estou diante de uma divergência. Perguntas. Essa divergência fere valor? Se sim, sente e alinha a questão.
Que valores, Vânia? Os seus, lealdade, respeito, crescimento contínuo, tá? Não fere valor, vá para o próximo tópico. Vânia, não fere valor. Você precisa chegar num consenso, você precisa chegar num ponto comum, sei lá, você, seu companheiro ou companheira foi transferido e você precisa largar a sua vida profissional para poder ir junto, vocês precisam pensar se é melhor ir, se é melhor ficar. Não, a gente não precisa chegar num consenso. Ok, essa discussão não fere valor, essa discussão não é uma discussão que você precisa chegar num consenso, talvez seja só a sua dificuldade em lidar com o divergente, com o diferente. Então você tem que aprender a lidar com o divergente, porque é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que tem todas as semelhanças com você. Semelhança em tudo. Temperamento, linguagem de amor, escalas da personalidade e muito mais. Histórico, né? Geralmente você vai se relacionar com uma pessoa que é diferente de você. E você tem que saber administrar isso. De repente você é mais comunicativa, a pessoa mais introspectiva. De repente você gosta de abraços, beijos e a pessoa gosta de palavras. De repente você gosta de rotina e a pessoa não. E vocês vão ter que chegar num ponto. Vocês vão ter que alinhar, negociar. Senão, gente, vocês vão brigar o tempo todo pelas divergências. Aprenda a apreciar o divergente. Aprenda a apreciar o diferente. Esse diferente, um dia você adorou, amou, achou lindo, lá no início da relação. Depois que você saiu do amor apaixonado e entrou no amor companheiro, aí você começou a pegar ranço da situação, não saber administrar e, obviamente, isso vai fragilizar as relações a dois. Tá bom? Vamos continuar? Isso foi uma coisa que pediram para repetir. E outra coisa que pediram para repetir da live de ontem foi: como fazer essa crítica respeitosa, gentil? Lembra do que eu expliquei, tá? Se você. Isso evita muitas brigas, tá, gente? Caramba, Vânia, tem coisas que não estão legais na minha relação a dois, eu preciso pontuar. Ótimo, tem que pontuar mesmo, tá? Mas você tem que pontuar de uma maneira respeitosa. Se você chegar com o seu discurso acusatório, que é uma grande hipocrisia, né? Você é isso, você é aquilo, você é assim, você é assado, sendo que você tem várias disfuncionalidades, vários defeitos, a outra pessoa vai se fechar completamente pro diálogo, ela vai olhar pra você e falar assim: eu não vou te ouvir, entende? Eu não vou te ouvir porque você tem vários defeitos. E você vem com um discurso acusatório como se só eu fosse a pessoa errada dessa relação. Então a pessoa se fecha completamente pro discurso, pro diálogo. O que é que você faz? Primeiro, prepara o contexto para a crítica. Quebra o outro emocionalmente, né? Eu disse isso ontem. Falar eu te amo funciona muito. Ah, mas eu tô muito chateada com a pessoa. Mas você não deixou de amar ela necessariamente por conta disso, entende? Amor não é sentimento, graças a Deus, porque se amor fosse sentimento, na primeira briga o amor acabava. Amor é escolha. Então eu tô com muita raiva do meu marido. Mas foi esse homem aí que eu escolhi pra ser o meu parceiro, é o cara que tá comigo nos momentos mais felizes e tristes, que torce por mim, etc, etc, etc. Então, você pode quebrar emocionalmente falando coisas do tipo: eu te amo muito, né? Eu te amo muito porque eu poderia ter escolhido em meio a 7 bilhões de pessoas qualquer outro homem ou qualquer outra mulher, mas eu escolhi estar com você. Ponto. Né? Beleza, lembra do equilíbrio do sistema relacional? Se você já chegar no 12, detonando, acusando, você vai colocar a pessoa aqui nessa posição de inferioridade, ela não vai gostar de estar aqui. Então, dica: reconheça suas falhas, tá bom? Eu sei que sou uma pessoa impulsiva, eu sei que sou uma pessoa explosiva, eu sei que eu preciso melhorar muito nas minhas relações interpessoais, eu sei que eu preciso aprender a comunicar o que eu sinto, eu sei que eu preciso ser mais transparente no nosso diálogo. Ponto. Reconheci os meus erros, tá? Aí sim você pode começar a pontuar o erro do outro. Mas eu entendo que você precisa melhorar no seu comportamento né? Fala do comportamento, não fala da pessoa, você entende? Não mexe com a autoestima do outro, por favor. Não fala assim: você é isso, né? Você é sempre assim. Não, não fala isso. Fala assim: esse seu comportamento, de maneira mais específica, porque se você falar assim, se você falar de maneira, se você generalizar, aí que você briga mesmo. Aí que você fecha o outro pro diálogo. Não, você sempre faz isso. Esses termos, tem uma das minhas postagens que é assim: comunicação destrutiva, né? Você sempre faz isso, né? O tempo todo. Não, e assim, a pessoa não faz sempre isso. Você tá pronto para brigar quando você faz uma afirmação como essa, né? Ou então quando você fala da pessoa: você é assim, né? Você é terrível. Né? Você é péssimo, assim, eu não poderia esperar uma coisa diferente de você. Você tá acabando com a autoestima do outro. E você não se relaciona para poder diminuir a autoestima do outro, sabe? Então você, com muita raiva no coração, porque isso faz parte, né, das nossas brigas, das nossas discussões, você vai pontuar o comportamento. Eu entendo que aquele seu comportamento talvez não tenha sido tão assertivo, porque você falou de uma maneira disfuncional, ríspida, ou
aquela fala sua, ela não procede. Você generalizou, você colocou como se aquilo sempre acontecesse, e isso acontece numa única ocasião, você entende? Pronto, você falou do comportamento, você não falou da pessoa. Isso é um outro segredo para a gente evitar brigas desnecessárias, tá? Então, entendeu a dinâmica? Quebra o outro emocionalmente, reconhece suas falhas. Se quiser, até elogia aqui, porque a pessoa que está do seu lado com certeza tem coisas boas, senão você não estaria do lado dela, né? Assim, eu não acredito também que uma pessoa só tenha coisas ruins. Eu acho que todo mundo tem coisas ruins e coisas boas, né? Elogia e depois você puxa aqui para baixo, né? Você pontua o comportamento, não fala da pessoa, tá? Mas das atitudes dela. E assim, gente, de maneira proporcional, tá bom? Não adianta nada você super é, é, se elogiar, ou super você reconhecer um pouquinho das suas falhas. Eu reconheço 3 falhas minhas, mas eu reconheço 6, 8, 10 falhas do outro. Então é desproporcional isso. Você está praticamente falando de maneira indireta que você é melhor que o outro. E aí, meu amigo, aí vocês vão brigar. Né? Complexo, né, gente? Pois é. Então a gente falou sobre equilíbrio do sistema relacional, a gente falou a respeito do quanto o histórico pode influenciar as nossas relações a dois. A gente falou o quanto é difícil a gente aceitar a nossa vulnerabilidade e isso faz com que a gente não saiba receber crítica, tá? 4, a gente falou a respeito de que tipos de brigas eu vou ter. Filtra, isso fere valor, isso precisa chegar no consenso, não, talvez seja somente minha dificuldade em lidar com o divergente. E a gente falou que uma estratégia para você saber criticar, quebra emocionalmente, reconhece suas falhas, elogia o outro e depois você reconhece as falhas do outro. Certo? Tô morrendo de medo dessa bateria acabar, tá bom? Mas vou fazer o possível e impossível para poder responder todas as perguntas de vocês. Não vamos conseguir responder todas as perguntas de vocês, porque realmente são muitas, tá? E por favor, por favor, por favor, façam perguntas relacionadas ao tema, tá? E quando a outra pessoa sempre está na defensiva e acha que qualquer coisa que fala para ele, qualquer coisa que eu posto no Instagram em direta, como melhorar isso? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala do fundo do seu coração, honestamente, tá? Em algum momento você mandou indireta para essa pessoa? Você tá entendendo? Em algum momento você postou coisas que no fundo era para essa pessoa, e aí de repente você criou essa hostilidade da outra parte, e de repente ela tá até generalizando, ela até tá pensando que tudo é para ela, mas teve um gatilho lá inicialmente. Você tá entendendo? Não, Vânia, não aconteceu isso não. Tá bom, se aconteceu, tente desconstruir isso, né? Como? Não postando mais indireta, tá bom? Postando só aquilo que você realmente quer. Até mesmo porque, né, gente, assim, vamos lá, tô falando de adultos, tá bom? Então, assim, na boa, se você precisa mandar, não tô falando que você faz isso, tá? DJ Dal Fovo, espero ter falado certo. Não tô falando que você faz isso, eu tô só aproveitando a oportunidade pra falar algumas coisas para as pessoas. Assim, na boa, se você precisa mandar indireta no seu Instagram, desculpa, é muito triste isso. Porque você não tá tendo um bom diálogo dentro do seu relacionamento a dois. Você entende? E alguma coisa tá disfuncional aí. Não é pra, você não pode viver uma relação que você tem que mandar indireta na rede social para que o outro entenda o que você tem que falar. Você tem que ser o mais autêntico possível, você tem que ter liberdade para poder conversar como adultos, seguindo as estratégias que a gente segue aqui. Se você nunca fez isso, se não tem esse histórico, né? Se a pessoa sempre tem essa desconfiança, aí você traz o fato, né? Por exemplo, olha, deixa eu lhe falar uma coisa, vamos lá. Como é que você tem certeza, você tem convicção de que eu tô mandando uma indireta pra você? Né? Baseado em quê? Né? Isso aqui pode ser uma indireta pra você? Poderia ser uma indireta pra você. Mas poderia ser uma reflexão, poderia ser um ponto de vista. Então, enquanto você não tiver dado certeza do que você está pensando, você não afirma que é isso. Sabe? A gente só pode afirmar quando a gente tiver informações concretas. Se eu falasse pra você, por exemplo, eu fiz questão de te mandar uma indireta na minha rede social, você ia pegar esse dado e ia poder me cobrar alguma coisa. Mas isso não aconteceu. Você fez a sua interpretação e agora você quer que eu converse a respeito da sua interpretação. Não, isso aí é delírio. Se não fizer sentido, é um delírio. E aí eu não vou, na boa, eu não vou alimentar o delírio de ninguém. A gente não tem que alimentar o delírio de ninguém. Beleza? Mesmo dizendo que não, como melhorar o medo de estar em um lugar de vulnerabilidade? Larissa, assumindo a nossa vulnerabilidade, assumindo a nossa posição de fragilidade, de fraqueza. Você tá entendendo? Não tem problema nenhum, gente. Você entende? Por exemplo, olha, vou falar uma coisa pra vocês.
Na minha relação a dois, nossas vulnerabilidades, tá? Temos várias. Meu marido tem um pouco mais de dificuldade de pedir desculpa do que eu, mas eu sou mais mimada, eu quero tudo muito do meu jeito, né? Se eu for fazer uma comparação com meu marido, eu tenho uma baixa tolerância à frustração maior do que a dele. Eu quero mais que as coisas sejam do meu jeito do que ele. Você entende? E obviamente meu exercício é respirar fundo, ceder, abrir mão, entende? Isso tem a ver com o meu histórico de vida. Eu sou a filha mais nova. Ele é o filho do meio, então eu sou a bebê da casa, né? Eu fui mimada por mãe, por pai, por irmãs, e ele ainda me mima. Então, assim, eu quero muito as coisas da minha forma. E isso eu levo, em alguma medida, para a relação. É verdade que hoje eu levo muito menos, né? Porque isso é uma coisa que eu trabalho comigo sempre. Mas eu tenho essa vulnerabilidade, meu marido não tem, ele já tem um pouco mais de dificuldade de pedir desculpa. Você entende? E eu tenho uma super facilidade. Então, mesmo quando eu estou errada, tá? Mas isso é a dinâmica da minha relação. Não tô falando que isso é certo. Eu tô te dando um exemplo da nossa vulnerabilidade só pra você ver que não tem problema nenhum, né, a gente expor a nossa vulnerabilidade. A gente tem que quebrar essa cultura de não, imagina, eu sou uma terapeuta de casal e eu tenho um relacionamento pleno. Minha relação é maravilhosa. A minha relação é maravilhosa, tá? Mas porque ela é muito trabalhada. E é fácil? Não, é difícil pra caramba, né? Foi difícil pra caramba chegar até aqui, mas eu tava disposta a pagar o preço e ele também. E a gente tem que parar com isso de não querer expor nossa vulnerabilidade. Então, voltando, eu tenho mais facilidade de pedir desculpa do que ele. Então, às vezes, mesmo quando ele tá errado, eu não gosto desse clima de ficar chateadinho, de dormir mal, sabe? Eu quero resolver a questão. Eu não chego e falo assim, olha, eu estou errada e você tá certa. Não, 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 não. Eu chego e falo assim, ó, eu amo muito você. E eu acho que nós somos dois adultos. A gente não tem que ficar com esse clima, né, de hostilidade, como se a gente fosse duas crianças. Então, eu quero resolver a questão. Você tem alguma coisa pra me dizer? E meu marido, ele é muito sábio, então ele é muito sensato, então ele vem junto, ele fala assim, eu acho que, sei lá, talvez eu não tenha agido da melhor forma naquele momento, mas é isso aí, a gente se resolve e a gente muda o assunto. Você entende? Eu uso muita estratégia com os clientes que eu atendo, assim, muda o assunto, pelo amor de Deus. O outro validou o teu parecer, já reconheceu, já pediu desculpa. Isso é outra coisa que faz gerar briga, gente. O outro já validou o teu parecer, já reconheceu, já pediu desculpa, mas você quer ficar falando sobre aquilo. Então, assim, cara, você já tem tudo. Sai desse clima hostil. Muda a temática. Você vai ver como vai melhorar todas as suas emoções, porque pensamento gera emoção, tá? Então, Larissa, fazendo isso que eu acabei de fazer com você, como eu faço para parar de ter medo de ficar na vulnerabilidade? Começa a assumir um pouco a sua vulnerabilidade, sabe? E começa a encarar isso como se fosse algo normal, assim. Você não deve satisfação pra ninguém, você entende? Você é uma pessoa que tem suas fraquezas e o mais importante, assim, é muito mais bonito quando você reconhece, porque assim, caramba, você percebe. Então a chance de você mudar, que percebe e reconhece, é muito maior do que a chance de uma pessoa que não reconhece, não percebe, ou até percebe, mas ela não tem coragem de expor isso, tá bom? Expor a sua vulnerabilidade é bonito, não é algo feio, é sinal de maturidade. O que fazer quando o parceiro só fala do passado, se comparar muito com a ex, como falar pra ele que se incomoda sem ser desrespeitosa, né? É, é. Uma das coisas que a gente tem que fazer na história da nossa vida, terapia, casamento, relacionamento, namoro, é se resolver com o nosso passado. Então, assim, eu escolhi você. Você entende? Sim, você traz o tempo todo à tona o meu passado. É, e às vezes eu até esqueço do meu passado. Mas você faz questão de relembrar. Isso não é saudável para nossa relação. Ou seja, você está fazendo uma coisa que não é saudável para a relação. Você entende? Você tem noção do que é isso. Então a gente vai fazer alguns combinados aqui. Pela nossa evolução, a gente, todas as vezes que a gente começar a falar do nosso passado, um dos dois combina de encerrar o assunto. Pode ser? Vai ser bom para mim, vai ser bom para você. Você entende? Faz uma negociação, conversa. Pontua, sinaliza, faz a pessoa perceber que é uma disfuncionalidade dela. Você entende? Nossa, Vânia, eu faço muito isso. Olha meu zap da outra pessoa, se me faz mal, até parei. Tá vendo só? O que fazer quando a parceira mexe no WhatsApp sem permissão? Aí ela quebrou um combinado. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Me perguntaram muito isso ontem. Pode pegar no celular? Não pode pegar no celular? Não sei, é a sua relação. Você que tem que estabelecer as suas regras, né? Sei lá, na minha relação com meu marido, eu tenho a senha dele e ele tem a minha senha, a gente não pega o celular um do outro porque assim, a gente nem tem essa curiosidade. Mas a gente tem a senha um do outro aqui. É, mas tem casais que não aceitam isso. E tudo certo. Não tem uma regra. Tem casal que fala assim, não, cada um tem sua senha, seu celular e é isso. E às vezes não é nem porque quer omitir
ou esconder alguma coisa. Às vezes sim, mas no geral é porque assim, as pessoas têm medo de isso virar um hábito, né? Pega o celular e vasculha e entra na liberdade, na intimidade do outro, enfim. Essa é a regra. Não pegar o celular um do outro, Vânia, essa é a regra. A pessoa quebrou a regra, a pessoa quebrou a regra, senta aqui, vamos combinar. Vamos conversar. A gente tem uma regra. Você está desrespeitando a regra. Você quer começar a desrespeitar as regras que você impõe, que você estabeleceu junto comigo na relação? Não, né? Então, assim, não faça mais isso. Você entende? Você conversa como um adulto que você é. Você entende? Você formaliza o fato da pessoa ter quebrado aquela regra. E respeite os combinados. Senão, assim, você não vai ter credibilidade para me cobrar nada, porque você não entrega os nossos combinados, né? Situa a pessoa. Você recomenda, então, se quando iniciar uma conversa, perceber que a pessoa está levando o assunto para briga, eu simplesmente interrompa a conversa para tentar acalmar os ânimos? Eu acho que sim. Mas interromper de uma maneira desrespeitosa, senão você vai piorar a situação. Entendeu? Não é assim, não vou falar sobre isso, você é uma pessoa desequilibrada, tô saindo agora daqui, fica sozinho falando com a minha mão. Não, você não pode fazer um negócio desse. Mas você pode gentilmente falar assim, ó, você tá aumentando. Ó, gente, você tá aumentando o tom de voz. Você tá aumentando o tom de voz, né? Primeiro sinal. Segundo sinal, se você continuar aumentando o tom de voz, eu vou me levantar e retirar daqui. Porque não dá pra gente discutir com tanto desequilíbrio emocional. Tá? Beleza. Segundo sinal. Terceiro sinal, desculpa. Eu vou ter que fazer aquilo que eu combinei porque você não tá respeitando o nosso combinado. E aí, quando a gente se acalmar, a gente conversa melhor. Obrigada. Vânia, mas eu não posso fazer isso com meu parceiro ou minha parceira, porque se fizer, essa pessoa, aí que ela quebra a casa. Então aí o problema não é mais você. Porque você não é obrigada a ficar no ambiente de hostilidade. E se você se retira respeitosamente do ambiente de hostilidade e a pessoa quebra a casa, eu espero que seja só uma hipérbole que eu esteja falando, apesar de que a gente sabe que isso acontece. Essa pessoa precisa de ajuda. Você entende? O problema é dela. Ela tem que se resolver na terapia dela, se for preciso fazer as intervenções medicamentosas dela. Mas você não pode ficar com medo porque ela é uma pessoa desequilibrada. Não, ela é uma pessoa, ela tá manifestando desequilíbrio. Essa é uma demanda sua, você tem que se tratar. Não tem mais nada a ver com isso. Eu posso até te ajudar. Marco, inclusive, a sua psicoterapia. Mas eu não sou obrigada a ceder porque você não tem uma boa tolerância à frustração. Desculpa. Se resolva aí com as suas demandas emocionais. É tipo isso. Deu pra entender? Criou tanta coisa na minha cabeça, queria muito parar com isso. Por exemplo, agora eu fico imaginando ele com outra. Mas assim, você já entendeu que é criação sua. Preste atenção. Cara, você já sabe que você tá criando isso. Você tá alimentando porque se você sabe que é um delírio. Vá bloquear seu pensamento, vá ocupar sua mente com outra variável. É difícil, Vânia, é difícil mesmo. Entende? Você tem que fazer um esforço. Sobrenatural que seja, para poder fazer aquilo que é certo. Você já está num nível de consciência. É diferente do inconsciente, para mim. Você entende? Tem gente que é disfuncional e inconsciente. É um nível aqui de disfuncionalidade. Agora, você é disfuncional e consciente. Você tem consciência do seu erro e continua nele, então você não está tendo autocontrole do domínio próprio. Ai, mas é tão complicado. É muito complicado. Eu acabei de falar aqui de uma fragilidade minha. Eu quero as coisas do meu jeito. Entende? É muito difícil não ter as coisas do meu jeito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou agir de maneira hostil? Eu vou perder meu equilíbrio? Respira, sai do ambiente, se acalma, deixa a emoção passar, seja mais racional. Você tem que fazer um esforço. E, gente, não existe isso. Só um minuto, uma água aqui, porque eu fiquei até emocionada. Não existe isso de você querer ter uma relação bem sucedida e não querer pagar um preço pela relação, desculpa. Tá? É difícil mesmo o que eu tô falando pra vocês. Tô no delírio, muito triste. Paty, relaxa. A gente trabalha essa questão. Eu tenho delirado muito esses dias. É péssimo, verdade. Obrigada, Vânia. Estava entrando nessa onda de desconfiança sem motivo, criar cenário, enfim, correr pra terapia. Eu gostei muito do que você disse ontem, que a verdade sempre vem à tona, mesmo quando demora. Então, vamos parar de delirar. Boa, tá vendo só? Isso é legal. Todo mundo aqui expondo sua vulnerabilidade. Tá vendo? É isso. Amanhã, vocês todas que estão falando que tem delírios, vocês tratem de assistir a minha live. Porque eu vou falar sobre ciúme. Quem gosta de um delírio, gosta de manifestar um comportamento ciumento. E a gente tem que, olha, se livrar disso. Helena, minha bebê, Pan. Odeio discutir a relação, não gosto de ser criticada. Eu fujo de conversa com meu esposo. Flávia, não faz isso, pelo amor de Deus. Aprende a dessensibilizar esse seu medo de discutir a relação. Eu não gosto de discutir a relação. Eu não gosto de ter DR. Assim, calma. Você tem DR o tempo todo, todo dia, toda hora, porque realmente são um saco.
Se for, queridos, assim, pelo amor de Deus, tem tempo pra gente curtir o nosso relacionamento, tem tempo pra gente mandar a real, tá bom? Se for sempre, ninguém vai querer fazer DR com ninguém aqui, porque vai ficar um saco. Vai ficar o tempo todo a pessoa sendo criticada, sendo julgada, e baixa a autoestima do outro. Ah, credo, ninguém merece um negócio desse. Mas, vez ou outra, a gente curtir a nossa relação, é tenso. É tenso, né? A gente tem que utilizar todas as técnicas aqui que eu tô falando pra vocês. Inicialmente eu tenho que pensar muito, depois fica automático o processo. Mas é muito importante, porque, sinceramente, quantos de nós já tivemos conversas com os nossos parceiros, né? E elas foram até difíceis de lidar, mas depois a gente cresceu tanto, a gente respeitou tanto, a gente amadureceu tanto. Então, a conversa bem elaborada, ela faz a gente se desenvolver muito. Então, você não tem que ter medo de uma coisa que te desenvolve. Pensa nessa perspectiva. Que linda, parabéns. Beijos, Nicole. Demais, parabéns, estou amando. Vânia, eu me chateio porque ele disse que quer mudar minha mente, quer mudar pra melhor, mas me incomoda. Eu não quero dizer. Assim, mas mudar a sua forma de pensar, mas você concorda com isso? Entende? Não, não sei se faz muito sentido isso. Te ajudar a mudar algumas coisas, alguns comportamentos, alguma maneira de responder emocionalmente, alguns pensamentos até, mas mudar a sua mente. Opa, voltou. Mudar a sua mente aí não, entende? Aí é mudar a sua essência. Não sei, tá bom? Preste atenção nisso. Não tem problema nenhum o outro te ajudar a mudar, tá? Querer te ajudar a transformar algumas coisas que não estão legais mesmo em você. E você da mesma maneira. Mas mudar toda a sua mente? Não. Então por que tá com você? A sua mente é essa. Você funciona dessa forma, tá? E vamos discutir, vamos pegar mais uma última. Vou ler, tirar mais uma última dúvida, porque realmente minha bateria vai acabar. E eu já concluí todo esse conteúdo. Diante da desconfiança do meu esposo, me senti ofendido e decidi pedir desculpa para mostrar amadurecimento para ele. Olha só a resposta dele, kkk. Simplesmente ele disse, tranquilo. Maravilhoso, Fran. Maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa. É a maneira do cara responder. Tudo bem se ele falou assim, tranquilo, né? Talvez você criou expectativa, né? Que ele respondesse de uma maneira mais empática e com muitas palavras e um abraço, um coração. No final das contas, aquele amor e uma caixa de bombom. Não, não. Gente, assim, cada pessoa responde da sua forma. Meu marido é igualzinho ao seu. É tipo isso mesmo. Né? Eu chego cheio de palavras e falo. Ele fala, tudo bem. E tá bom, ele validou e a maneira dele concordar. E a individualidade dele. E eu, quando casei, sabia que ele funcionava dessa forma. E entendo. E tem que saber lidar. Você entende? Às vezes a gente cria expectativas na resposta do outro. E aí, meu amigo, briga. Beleza? Gente querida, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não vou conseguir responder tudo. Não é nem pela questão da bateria, é pelo tempo mesmo. Amanhã, presta bastante atenção. A gente vai conversar sobre ciúme. Você entende? Mesmo que você ache que você não é uma pessoa ciumenta, assista. Talvez você se surpreenda com você mesmo. Tá bom? Foi um prazer ter todos vocês aqui. Beijos, boa noite. Até o nosso próximo encontro. Foi um prazer ter vocês aqui também, tá bom? Beijos. Até amanhã.